O Brasil registrou o maior número de afastamentos por saúde mental dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Previdência e mostram um aumento de 67% dos casos com relação a 2023, o ano anterior. E para entender o que está acontecendo com o bem-estar psicológico dos trabalhadores, nós vamos conversar com o especialista em gerenciamento de pessoas, Lincoln Augusto. Doutor, seja muito bem-vindo ao Revista. Obrigado, ótima noite para você e para quem nos assiste também de casa. Para você também, muito obrigada. Doutor, qual é a primeira leitura que você faz assim desses dados? Bom, primeiro que os dados da Previdência Social de fato demonstram um sinal preocupante sobre saúde mental no Brasil. Como você mesma trouxe, foram quase 500 mil de brasileiros que apresentaram algum problema relacionado à saúde mental e que foram afastados por conta do trabalho. A gente sabe que dessa quantidade, desses quase 500 mil brasileiros, a maioria são mulheres com baixa renda e que normalmente acabam sendo as primeiras a retomar. Então, muitas vezes são elas que acabam sendo as principais pessoas que são afetadas diretamente pela questão da saúde mental. Além disso, os dados que ainda a Previdência Social mostram é que, comparado com 2023, nós mais do que dobramos o número. Sim. Ou seja, há uma preocupação evidente de que a saúde mental do brasileiro precisa estar na atenção de todos os envolvidos. É verdade. Olha, e neste mês nós completamos aí 5 anos do início da pandemia, a gente acabou de ver uma reportagem sobre isso. E além da multiplicação de casos, mortes e quarentena, com ela veio uma nova dinâmica de trabalho também. Você se lembra disso? O trabalho remoto, ou também conhecido como home office. Qual a influência que esse período teve na saúde mental dos trabalhadores? Essa é uma pergunta bastante interessante porque o que a gente tem observado é que os efeitos da pandemia, eles devem perdurar por uma década. Ou seja, digamos que a gente ainda está chegando no metade do tempo da pandemia, do início da pandemia, e a gente ainda tem alguns anos. Isso vai se refletir na educação, vai se refletir nas relações, mas também vai se refletir no trabalho. E, consequentemente, para quem ficou muito tempo afastado do ambiente de trabalho e precisou voltar, a dinâmica mudou. Porque a gente está falando de deslocamento na maior parte dos centros urbanos, pessoas que levam 2, 3 horas para se deslocarem e que já muitas vezes, se não chegam adoecidas do ponto de vista físico porque estão cansadas, chegam do ponto de vista emocional. E é claro que isso vai impactar na saúde mental. Com certeza. No ano passado foi publicada uma atualização, gente, na norma regulatória número 1, que entra em vigor a partir de maio deste ano e que, de certa forma, obriga as empresas a cuidarem da saúde mental de seus funcionários. Como você analisa a adaptação de empregados e empregadores diante dessa nova norma? A NR1 já existia, ela passa a ser adaptada. Sim. Justamente para trazer uma possibilidade de que as empresas tenham um controle, um rigor melhor em relação à fiscalização da saúde mental dos brasileiros. Isso já era feito, mas não com essa mesma intensidade, e a proposta do governo é justamente fiscalizar e estimular com que as empresas preparem os seus gestores, invistam em capacitação e consigam de fato diagnosticar o que é o principal ponto que leva ao afastamento do trabalhador. Porque a gente tem um dado interessante também, que é o seguinte: desses dados, desses 500 mil de brasileiros que foram afastados, eles estão sendo contabilizados em primeiro lugar como a ansiedade e em segundo lugar como a depressão. Mas a gente sabe que esses dados só são contabilizados quando ele é afastado pelo INSS. Ou seja, muitos trabalhadores que pegam atestados de 3, 4, 5, 6 dias não entraram na estatística, sim, o que significa que provavelmente esse número de 500 mil deve ser muito maior. Por isso a NR1 traz essa preocupação em preparar as empresas para se adequarem a essas novas normas. E esses transtornos mentais, doutor, estão diretamente ligados ao trabalho, à condição do trabalho? Sim, mas tem um dado interessante, porque o burnout, que é uma doença relacionada às questões do trabalho e que desde 1º de janeiro de 2002 passou a ser classificada como uma doença do trabalho, ela não aparece no topo do índice dessas principais doenças. Como eu disse, a ansiedade e a depressão ainda aparecem porque é difícil diagnosticar o burnout, que é esse acúmulo excessivo que o trabalhador enfrenta e que vai levando o desgaste mental, físico, até o afastamento. Então, ainda assim, há um outro desafio que é como a gente vai diagnosticar esses afastamentos para categorizar cada um deles, porque ansiedade é uma coisa, depressão é outra, sim, e burnout é outra. Sim. Nós sabemos que cada trabalho tem aí uma demanda ou um requisito diferente, seja ele um trabalho manual ou intelectual, e ambos causam desgaste nas pessoas. Algum conselho
a ser considerado pelos trabalhadores e, por que não, pelos empregadores também, para que o trabalho não seja uma causa de doença mental? Existem 3 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto tem relação com o indivíduo. Então, tem alguns aspectos que eu, enquanto indivíduo, posso me cuidar para evitar com que esse adoecimento se acelere. Qualidade do sono, atividade física e uma boa alimentação. Então, para quem está em casa nos assistindo, eu diria que é o tripé mais importante. O segundo ponto tem a ver com as empresas, que precisam fomentar programas de capacitação, de desenvolvimento, preparar essas lideranças para lidar com essas questões e entender que ansiedade e depressão não é frescura. E o terceiro e último ponto tem a ver com políticas públicas. Ou seja, a gente precisa de políticas públicas para fazer com que essas pessoas, quando diagnosticadas de forma correta, possam ter acesso a um tratamento de qualidade, seja numa UBS, numa unidade de pronto atendimento, ou nos centros psicossociais espalhados pelos diferentes municípios do Brasil, para receberem apoio e orientação em relação a isso. Certo, é um tripé que todos têm responsabilidade e precisam ser atuantes para que a gente possa inibir isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista. Obrigado a você. Bom, gente,